O grande pregador, um grande pastor norte-americano, ativista, um homem que buscava viver a vontade de Deus, o reverendo Martin Luther King, certa vez fez a seguinte afirmação. Ele disse as seguintes palavras: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e tranquilidade. A verdadeira medida de um homem não se dá, não se revela nos dias bons, nos dias de paz, nos dias de tranquilidade. E Martin Luther King continua dizendo: mas como ele se mantém em tempo de crises e de adversidade. A medida de um homem se dá, não como ele se comporta nos momentos de conforto e tranquilidade, mas como ele se mantém em tempos de crise e de adversidade. Vivemos momentos de crise, vivemos momentos de adversidade. O sofrimento tem se tornado na vida do povo de Deus algo constante. É verdade que muitos de nós estão sofrendo, é verdade que nós estamos preocupados, mas como eu tenho afirmado, é nesse tempo de adversidade que se conhece e reconhece quem de fato, de verdade, é alguém que nasceu de novo. É nos dias da adversidade que percebemos aquele que é maduro espiritualmente e aquele que precisa crescer urgentemente na graça e no conhecimento. Eu quero te dizer que o sofrimento para aqueles que são de Deus, que os sofrimentos para aqueles que foram alcançados pela graça, que o sofrimento para aqueles que nasceram de novo não são eternos, que os sofrimentos são passageiros, que os sofrimentos eles não são permanentes. O apóstolo Paulo certa vez declarou, ele disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado às glórias futuras reservadas para aqueles que nasceram de novo. A dor, a adversidade, os tempos maus, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que têm o Espírito Santo em seu coração, não passam de um breve momento, porque o que Deus reservou para cada um de nós é muito superior a tudo que podemos viver enquanto estivermos aqui. Por isso, querido, por isso, querida, não levante diante do momento que você vive, não levante diante do momento em que nós estamos vivendo um monumento à dor. Pelo contrário, tire de tudo quanto você e eu estamos vivendo uma oportunidade para crescer na graça e no conhecimento, para crescer diante de Deus, para crescer diante de você mesmo, para amadurecer. Nesse momento que nós estamos vivendo, alegre-se, mas alegre-se no Senhor, porque é isso que a Bíblia fala. Você deve se alegrar por passar por adversidades e provações, porque o propósito dessas dificuldades
dessas provações, dessas adversidades é o seu aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Você está tendo a oportunidade de crescer, de se tornar alguém que cada dia mais olha para as circunstâncias da vida, sejam as boas ou sejam as ruins, e você não se detém diante dessas circunstâncias. Você não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Pelo contrário, quanto mais você vive a realidade que você está vivendo nessas circunstâncias ou em qualquer outra circunstância, você tem a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Os acontecimentos da nossa vida não estão fora do controle de Deus. Eu preciso relembrar isso sempre, porque a nossa mente é falha. São tantas informações que nós tendemos a nos esquecer de certas coisas. E é por isso que de forma constante eu relembro você, relembro a mim mesmo, que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus continua a agir, Deus está agindo agora, Deus está agindo nesse momento. As rédeas da nossa vida estão nas mãos do Deus vivo. O nosso barco, neste barco em que nós caminhamos em meio a um mar revolto, nele Jesus se faz presente. E mesmo que pareça que Ele está dormindo, Ele está atento àquilo que nós estamos vivendo. Por isso, ao viver e vivenciar um momento de adversidade, de dor, não se aloje nele, não agigante ele, não coloque ele como prioridades e não se deixe levar. Não erija, não levante nesse momento de dor um totem para a sua dor. Não faça da sua dor a prioridade para a sua vida. Eu quero que você preste atenção no texto que foi lido. No texto de hoje, vemos a história de Noemi e de Ruth. Você conhece o contexto? Noemi, ela era casada, seu esposo morreu, teve seus filhos morreram, 2 filhos, e ficou as suas 2 noras. E ela, diante da pobreza que estava vivenciando em Moabe, ela decide retornar para a sua nação original, para Belém. E nesse retorno ela despede das suas noras. Ela diz que não poderia levar, não faria sentido que as suas noras fossem com ela, sem saber o que estava reservado a elas. Uma das suas noras resolve, de fato, de verdade, se separar, mas Ruth, a gente sabe, Ruth disse: não, eu não vou te deixar, eu amo a senhora, minha sogra, eu jamais te deixarei, aonde você pousar eu pousarei, aonde você for sepultada, eu serei sepultada, o teu Deus será o meu Deus. Diante dessas palavras firmes de Ruth, Noemi resolve levar Ruth com ela para Belém. E o texto, verso 18, diz isso: vendo, pois, Noemi que todo estava resolvida a acompanhá-la, ou seja, Ruth estava decidida a acompanhá-la, deixou de insistir e resolveu levá-la com ela. Aí o verso 19 então diz: então ambas se foram até chegarem a Belém.
Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Não é esta Noemi que saiu com seu esposo para Moabe, lá tinham posses? Não é esta Noemi que no significado do seu próprio nome é feliz? Noemi, do seu significado do nome, era aquela que encantava pela alegria e pela felicidade que ela tinha no seu coração. Será que é a mesma pessoa que está voltando sem seu esposo, sem seus filhos, voltando sem nada? Será esta, de fato, de verdade, Noemi? Noemi, ouvindo e percebendo a fala daquelas que estavam ali, de todas as mulheres daquela cidade, ela diz: não, meu nome não é Noemi. Meu nome já foi Noemi. Não me chame mais por esse nome do passado. Por quê? Nós vemos que Noemi, aquela mulher sofrida, depois de perder seu marido, seus filhos, em terra estrangeira, ela, depois de tanto sofrimento, a dor era tão grande que ela muda o seu nome. O nome que significava feliz, encantadora, ela mudou para Mara, que significa amargura. Ao mudar o seu nome, ao dizer que seu coração estava tão triste, que ela estava em amargura de coração, ela estava erguendo um monumento permanente em homenagem à sua dor. Para Noemi, a partir daquele momento, aquela era a sua sina. Ela viveria pautada pela dor do passado. Ela viveria pautada pelos traumas que ela viveu, pelas dores que eram reais. Agora ela estava destinada por si mesma, fadada por si mesma. Ela colocou no seu coração que agora ela não tinha mais motivo de sorrir, motivo de se alegrar. Agora ela se coloca numa posição de vencida. Ela estava desistindo da felicidade. Ela estava desistindo dos seus sonhos. Ela estava disposta a viver na dor, na tristeza. Seu coração estava disposto a não mais procurar a alegria. Quantos diante dos dias maus, quantos diante das situações da vida, dos desgostos, das enfermidades, do desamparo de alguém que ela confiava ou ele confiava e lhe abandonou, diante das adversidades, resolvem tomar para si uma atitude negativista. Quantas pessoas desistiram de viver, quantas pessoas por isso desistiram de se alegrar e louvar e bendizer ao Senhor, porque elas vivem uma vida mesquinha e triste por causa do passado. Noemi estava disposta a erguer esse monumento permanente à sua dor. Ela olhou para Deus como causador de suas tragédias. Ela olhou para a sua dor e olhou para Deus e entendeu que Deus era o causador das tragédias da sua vida. É isso que diz a continuidade dos versículos. Ela olha e diz: foi Deus que
fez. Foi o Todo-Poderoso que lançou sobre mim toda esta maldição. Foi o Todo-Poderoso que pesou a sua mão sobre mim. Foi o Todo-Poderoso que não me abençoou. Foi o Todo-Poderoso que me deixou. Foi Ele que me abandonou. Aquela mulher estava colocando tudo e toda a culpa em Deus. Deus era o culpado. Talvez porque Deus não tivesse atentado para ela, na visão dela. E isso é muito perigoso, quando diante das dores e das adversidades, e diante do não de Deus em determinadas circunstâncias, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus não está atento para a minha oração, Deus não está atento para a minha dor, Deus não está preocupado para o que eu estou sentindo. É Deus que produz todo esse mal na minha vida. Mas quando nós deixamos de olhar para Deus da forma que devemos olhar para Ele, os nossos corações se fecham. Noemi, ela olhou para Deus como causador de suas tragédias, e ela nem sabia que por trás daquela situação de dor, Deus estava sorrindo para ela. Ela não percebeu que naquela situação em que ela estava vivendo, Deus estava trabalhando. Sim, nós aprendemos que Deus é soberano, que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Nós aprendemos que Deus é Senhor do tempo e da história. Diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, diante da adversidade que o mundo está passando, diante das crises, sejam as crises sociais, econômicas, seja a crise da violência, da política, a crise interna em nossos corações, a falta de amor que o mundo está vivendo, diante de tudo isso, Deus tem o controle. Deus tem o controle sobre todas as coisas, e como Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele tem um porquê nas suas ações, Ele tem um porquê nas suas atitudes. Noemi não estava entendendo que aquela situação que ela estava vivendo, por mais difícil que fosse, Deus estava trabalhando por meio daquela situação adversa, preparando a vida de Noemi para algo ainda maior. Eu quero te dizer nesta noite que, apesar de você muitas vezes, em muitos momentos, passar por adversidade e não saber o porquê está passando por adversidade, saiba que o Deus da graça está preparando algo maior e melhor para você. O agir de Deus é misterioso. Os pensamentos de Deus são diferentes do nosso pensamento. Portanto, o desafio que temos hoje é viver pela fé. O desafio que eu e você temos diante das nossas próprias vidas, das indagações, das adversidades, dos dias maus, é confiar no Senhor. É saber que Deus tem um propósito para todas as coisas. Em meio àquela situação de dor, Deus estava trabalhando por Noemi. Deus estava trabalhando na vida dela e por meio da sua vida. Deus estava preparando para ela uma linda e graciosa história. Você sabe o que vai acontecer? Sua nora, aquela que não a deixou, seria bisavó do rei Davi, ancestral de Jesus. É isso que no capítulo 4 nós vamos ler, depois do desenrolar de todo o drama dessa história, depois que ela é recebida por Boaz, depois que Ruth casa-se com Boaz, nós vamos ver algo interessante a partir do verso de número 13 do capítulo 4 de Ruth.
assim tomou Boaz a Ruth, verso 13, do capítulo 4, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, olha bem, então as mulheres disseram, lembram aquelas mulheres que no capítulo 1, no verso de número 19, não perguntaram, nem indagaram, não é esta Noemi? Agora essas mulheres e as mulheres da cidade, elas vão dizer, verso 13, verso 14, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, e será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamou Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. E nós sabemos aonde chega essa história. É uma história real. É uma história de superação. É uma história em que parecia que o fim era um fim trágico. Mas Deus é aquele que transforma a tristeza em alegria. Deus é aquele que transforma as tragédias em triunfos benditos. Deus mudou toda a história que Noemi achava que viveria. Deus tem o controle em todos os momentos das nossas vidas. Assim como Ele foi com Noemi, Ele é com você. Descanse na providência de Deus. Ele está trabalhando por cada um de nós. Ele não é contra nós. Descanse na providência de Deus. Ele está trabalhando por nós. Ele não é contra nós. Diante de tudo que você está vivendo, que nós estamos vivendo, quem é você? Quem tem sido você? Quais são as suas atitudes? Tem se deixado vencer pelo medo, pela tristeza, pela amargura? Tem erguido um monumento permanente em homenagem à sua dor? Ou pelo contrário, tem vivido pela fé? Tem olhado para tudo quanto nós estamos vivendo e entregado a sua vida, entregue a sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor? A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e tranquilidade, mas como ele se mantém em tempos de crise e de adversidades. Que nesta noite o seu coração se fortaleça no Senhor. Ele escreveu a sua história. Ele escreveu a nossa história. Não sabemos o que nos espera amanhã. É bem verdade, nós não sabemos. Mas Deus sabe.
E Ele tem uma história, um final feliz para toda a sua história. Ele é o autor e consumador da sua fé. Portanto, por que temer? Por que se desesperar se Deus é por nós? Se Ele age nesse tempo e em todos os tempos, age em nós e através de nós. Que você seja alguém que transmita essas verdades. A verdade que muitas vezes você pode passar por dias difíceis, mas Deus passará com você. Passará com você. E ao final de tudo, nós viveremos eternamente com o Senhor. Sorria, não se desespere, não mude o seu nome, não mude a sua perspectiva em relação a Deus, em relação a você mesmo. Deus é contigo, Deus é com você.